Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui no canal Ana Encanta. Esse vídeo é direcionado para relacionamentos amorosos e para pessoas que estão em uma conexão já. Não necessariamente em um relacionamento sólido, mas que tem pelo menos alguém na sua vida. Não é exclusivamente para solteiras, como tem outros vídeos aqui no canal direcionados para esse grupo de pessoas. Então, se você tem uma conexão na sua vida nesse momento, vivendo afastado, em qualquer situação, vou ver o que a leitura traz, né? Vou te contar os próximos acontecimentos. Então, vou te mostrar as opções e você escolhe aquela que te chama mais a atenção. Primeira opção, eu vou usar essa drusa de cristal. E a segunda opção, a pedra do sol. Se precisar, pausa o vídeo. Faz a sua escolha com calma, com tranquilidade, pede direcionamento para que você realmente seja direcionada, conduzida até a opção que traz a mensagem que é para você. Vou iniciar então com o grupo 1 do cristal, a drusa. E a gente vai ver então quais são os próximos acontecimentos para você do grupo 1. Você nessa conexão que você tem nesse momento. Inclusive, se existe mais de uma, você pode ou identificar qual delas, né, a gente está falando aqui, ou assistir as duas. Principalmente se você ficou em dúvida. Grupo 1. Quais os próximos acontecimentos na sua vida amorosa? Na sua conexão? O jardim e o portão é a primeira carta. A jornada e o quinto chakra, o laríngeo, aqui com o arcanjo Gabriel. Vou chegar pra cima. Primeira situação que me vem aqui é de um grupo específico de pessoas que ou estão no início de relacionamento, bem início mesmo, ou afastados. Aí em qualquer nível, né, da conexão, mas um tanto afastados ou acabaram de enfrentar uma briga, um desentendimento, alguma coisa nesse sentido. Porque o que eu tenho aqui como próximo evento, como próximo acontecimento para vir, né, nessa conexão de vocês, é uma conversa esclarecedora, uma conversa que muda a sua forma de ver o outro ou do outro ver a você, as duas coisas ao mesmo tempo, sempre, né? Aquela conversa esclarecedora de colocar os pingos nos is, de entender o que tá rolando, o que um quer, o que o outro quer, quais são as expectativas, o que tá sendo realmente feito, oferecido, né? Assim, muitas vezes você espera uma atitude, a pessoa não tem, e aí fica naquele impasse. Aqui é isso que me vem. É uma conversa esclarecedora. É quase como aqui realmente um portal que muda tudo. A partir daquele momento, a partir daquela conversa, pode ser, como eu disse, pessoas que estão afastadas, então uma reaproximação, um pedido para conversar, para que as coisas sejam esclarecidas. Então, a partir daquele momento, tudo muda. Sua forma de ver a pessoa muda ou vice-versa. Depende aí de quem vai procurar quem. Se for o outro, mesmo que você esteja aqui, o que está me vindo de falar é: se você teve esse desentendimento com essa outra pessoa e ele ou ela vem te procurar, aqui talvez seja uma grande oportunidade de resolução. Então, mesmo que você sinta, por exemplo, ainda mágoa, aquela coisa de orgulho, muitas vezes, do tipo, não quero, agora não, vai ser no meu tempo. Talvez aqui seja o momento de você baixar um pouco a guarda e abrir espaço para essa conversa acontecer realmente no tempo que rolar, que a pessoa te procurar. Não adiar mais isso. Deixa eu só, antes de passar para os próximos, né, vendo se eu encontro aqui mais informações sobre outros grupos, para que a leitura se encaixe, né, para todos.
não tá me vindo nada, vou seguir tirando, se vier ao longo do caminho, eu volto. Mas o que? Próximos acontecimentos para você do grupo 1. E se você tá tudo bem, acho que eu vou falar sobre isso, aproveitar, né? Se tá tudo bem, se não teve nenhum desentendimento, se você tá fluindo, tá tudo rolando, aqui, de qualquer jeito, a gente possivelmente está falando de uma conversa que vai acontecer. Pode não ser, preciso trazer essa possibilidade, pode não ser um convite para conversar do tipo, vem cá, vamos discutir sobre tal coisa, eu preciso entender, eu preciso falar. Pode não ser isso. Aqui pode ser um papo. Sabe aquele momento em que de repente você começa a conversar com a pessoa e a coisa vai rolando, vai fluindo, vai aprofundando e quando você vê, você descobre um monte de coisa sobre a pessoa? Pode ser uma coisa nesse nível também. Algo muito fluido, não uma DR. Acho que é isso, né? Não é uma DR necessariamente para alguns. Aqui é uma conexão, de fato, uma comunicação estabelecida que aprofunda esse relacionamento, que muda a forma de um ver o outro, de ambos entenderem o que está acontecendo entre vocês dois. Como eu disse, né, que pode ser, nesse caso, para esse grupo de pessoas que está conhecendo agora, que ainda está começando a conhecer o outro, um ao outro, né? Então, se você não tá com problema, mas está começando a conhecer essa pessoa, a gente está falando disso, nesse caso. Vamos ver o que mais. Quais outros acontecimentos para você do grupo 1? O contrato. Aqui caíram duas, eu vou aceitar. Como eu tô tirando de 3 em 3, vou aceitar. O contrato. O homem segurando uma moeda e o homem segurando o coração. Aqui, como outro evento, talvez conectado ainda à primeira parte da leitura, a gente tem essa ideia de contrato. Realmente um contrato sendo estabelecido, pode não ser assinado, pode, claro, né, dependendo do status do seu relacionamento. Se a gente está falando de um aprofundamento, a gente pode aqui estar passando para o próximo nível de um casamento, um pedido de casamento, né, que representa esse contrato firmado legalmente, mas a gente também pode estar falando de um contrato sutil, aquele combinado de vamos desenvolver, vamos construir esse relacionamento. Você topa? Eu topo. Tá tudo certo, então vambora. É essa conversa que muda, como eu disse, né? Esse portal aqui. Qualquer tipo de contrato, nesse caso sutil ou oficialmente, né? Realmente sendo assinado, firmado, aqui é esse novo relacionamento que se estabelece a partir dessa conversa, eu diria. Então, para muitos, esse próximo evento não é necessariamente você casando com a pessoa na semana que vem, mas é o início, é o que dá caminho para chegar até esse ponto. Aqui a gente tem uma comunhão, acho que é a melhor palavra, comunhão. Duas pessoas de fato se comprometendo, se unindo. E eu diria que, indo um pouquinho além, né? Não necessariamente como um evento, mas a energia que essa comunhão traz é de realmente conexão completa, de Quando vem esse homem segurando a moeda, me vem muito aquela coisa de o prover, o estabelecer uma base sólida, alguém que te oferece a segurança necessária. Então, pode estar representando de fato uma questão financeira, material, prática, né? Um lugar para morar, como vocês vão lidar, né, no dia a dia com as finanças, por exemplo. Aqui pode ser uma pessoa que tem condição suficiente para bancar esse relacionamento. Mas pode ser algo ainda, como eu disse antes, sutil também, nesse aspecto. É uma segurança, você se sentindo
segura emocionalmente, porque eles dois saíram juntos, eles pularam juntos aqui do oráculo. Então, uma segurança emocional, você se sente confortável, você se sente em casa, você sente que não tem perigo. Não é aquele relacionamento na corda bamba, que hoje você sente que a pessoa tá ali, mas amanhã eu não sei. Aqui não, aqui tem compromisso, tem comprometimento, de fato. Então, como eu disse, para alguns, o início disso tudo são indícios que te mostram que é isso que essa pessoa quer. Ela não tá aqui para hoje estar e amanhã não. Essa pessoa de quem a gente está falando aqui é alguém que quer te oferecer tudo que for possível, tudo que está ao alcance dela, a pessoa, né? Aqui a gente tem um homem segurando o coração, ele está oferecendo, ele traz essa oferta emocional. É uma proposta realmente. É isso que me vem aqui. Então, para muitos, representando aqui um pedido de namoro, um noivado, ou até mesmo a confirmação do casamento, sabe? Aquele momento em que vamos marcar a data. É agora, a gente vai fazer isso nesse momento, sabe? Depende do seu... em que parte dessa jornada aqui, desse relacionamento você tá, porque aqui a gente tem a carta da jornada, é um caminho, é algo que leva a... Você tá no meio do caminho, você tá no meio da jornada com essa pessoa, tem muito ainda a ser vivido aqui. Seja, voltando, né, um pouco, como eu disse que talvez eu voltaria para essa primeira parte, seja para pessoas que, por exemplo, estão no momento de dificuldade com alguém, teve um desentendimento, tá afastada, né, estão afastados. Aqui não terminou nesse lugar. Ainda, essa história aqui ainda não terminou nesse caso. Pelo menos ainda tem uma conversa algo a ser resolvido. Eu vou tentar não entrar nesse grupo muito, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, aproveitando que eu puxei o gancho. Se você tá afastada, se teve desentendimento, se tem muita mágoa envolvida, essa conversa não necessariamente leva a um novo relacionamento com a mesma pessoa, tá? Aqui a gente pode estar falando, nesse caso exclusivamente, de um encerramento, um ponto final para alguns, dependendo do que aconteceu entre vocês. Eu não tenho como saber a história de cada um. Dependendo, sim, a gente está falando de algo que ainda não acabou. Mas para alguns, isso aqui vai representar uma pessoa, né? Você precisa ter discernimento para saber se esse relacionamento que você viveu, você tem essa conexão, entrou aqui para saber de uma pessoa específica que já esteve na sua vida. Nesse momento, vocês estão afastados, teve muita dificuldade, muito desentendimento, tem muita mágoa envolvida, você sabe que foi algo que não te fez bem, ou você não fez bem para outra pessoa, e por isso encerrou ali, mas você ainda tem sentimentos e está aqui querendo saber se tem volta. Depende, nesse caso. Sempre faço uma leitura exclusiva para sua energia. Meu contato está aqui embaixo, inclusive, porque aí você precisa ter muito cuidado para interpretar as mensagens coletivas, né? Então, nesse caso, dependendo da situação de vocês, dependendo do histórico, da história de vocês, a gente está falando aqui de um ponto final, uma última conversa para resolver isso, para acabar de vez, para isso parar de te influenciar. Então, não traga esperanças para algo que não necessariamente é o seu caso. Para a maioria das pessoas que está aqui eu tenho uma energia de meio de caminho, sim, de algo que ainda não se encerrou. Mas não vou dizer que é para todos, não posso dizer que é para todos. Certo? Vamos ver um último aqui, vou tirar uma última sequência de cartas. Eu deixei aqui do lado o Lenormand, mas eu não sei se eu vou usar ele. Acho que esse oráculo aqui funcionou bem para isso. Vamos ver. Já tem 15 minutos quase, né? Então, vamos ver. Mais um evento aqui para você do grupo 1.
terceiro chakra, o plexo solar. Arcanjo Chamuel. Inclusive aqui, aproveitando essas figuras, né, esses arcanjos se apresentando, se manifestando nessa leitura, você pode pedir auxílio, você pode se conectar a essas energias para te trazer mais força, enfim. Da forma que você sentir que seja necessário nesse momento, você pode se conectar, pedir, invocar a força do arcanjo Gabriel, do arcanjo Chamuel. Deixo aí de dica, né? Bom, aqui a gente tem, nessa última sequência, a gente tem o terceiro chakra, o plexo solar, esse da região do estômago, né? O centro de força. Restrições financeiras e uma energia de algo amarrado. Como próximo evento, me vem de falar aqui vou começar por essa carta aqui, porque a gente está falando a gente tem 3 energias que fazem referência ao poder pessoal, ao seu poder. Então, como evento, traduzindo isso aqui como um evento, eu vou tentar não ignorar tanto os eventos de cima, né? Porque aqui é uma energia quase que contrária. Por que contrária? Porque aqui você tem que ter cuidado para não se perder. Quando a gente está falando aqui de poder pessoal, de dificuldades e de algo amarrado, a gente pode estar falando de você embarcando aqui num fluxo de emoções, de pensamentos que podem te desestabilizar, te tirar o chão, te fazer se sentir menor, te fazer se sentir mais fraca, algo nesse sentido. O que me vem de falar é aquela coisa de você colocando todo o seu poder nas mãos dessa outra pessoa. Então, quando eu falo para não ter cuidado para não se perder, é para que você não coloque todas as suas fichas nesse relacionamento e esqueça da sua própria vida. Esqueça de cuidar de você, de cuidar do seu trabalho, das suas próprias finanças. A gente aqui tem essa carta, saiu na sequência aqui do homem segurando a moeda. Falei, né, sobre uma questão de segurança. Aqui não me remeteu tanto a algo no sentido necessariamente financeiro, mas de mais segurança emocional. Mas aqui a gente tem junto essa carta de dificuldades financeiras. Eu não sinto que é um caso de você, com essa pessoa, vai passar por dificuldades. Pode ser que você tenha já passado por isso, essas dificuldades no passado, sozinha ou com a própria pessoa, né? Dependendo aí do tempo que vocês estão juntos. A gente aqui não está falando de uma repetição disso, mas está falando para que você se lembre, traga essa experiência já vivida, lembre de tudo que você já viveu, já construiu e já transformou ao longo da sua vida, para que você não esqueça aqui. Porque isso pode tirar as suas forças. Isso pode te fazer você se perder de alguma forma, se perder de si mesma. Quando você para de viver a sua vida e passa a viver a vida do outro. Isso é prejudicial para os dois. É prejudicial para os 3. Você, o outro e o relacionamento. Então, para que você não atrapalhe você mesma, né? Atrapalhe a energia desse relacionamento, ou a outra pessoa, depende aqui, né? Pode estar invertido. É importante você lembrar sempre de recentralizar, voltar para o seu eixo. Lembrar que você é o centro da sua vida, não a outra pessoa. Essa é a mensagem que me vem aqui. Quando vem essa carta de algo amarrado, a gente tem perda energética aqui. Perda energética. Muito menos sobre perdas financeiras, perdas materiais, dificuldades financeiras e muito mais sobre perdas energéticas. A gente pode estar falando também sobre influência de terceiras. Até porque bati o olho aqui agora, eu quase nunca olho para os números nessas cartas, mas as 3 tem o número 3.
37, 13 e 23. A gente também pode estar falando de influências de terceiros, de pessoas não necessariamente agindo, sabe? Aquela coisa de pessoas fazendo coisas para atrapalhar. Aqui pode ser o simples fato de você falar da sua vida para alguém que começa a se meter e começa a drenar a sua energia. Isso te desestabiliza. A opinião dos outros, sabe? Aquela pessoa que dá pitaco sem ser chamada, dá opinião, começa a querer te influenciar. Isso vai causando dificuldades nesse relacionamento. Então, como terceiro, né, evento aqui, a gente tem sim essa influência e é só para que você saiba, para que você esteja atenta com o que você fala. A gente tem muita questão da comunicação aqui. O que você fala, para quem você fala, quem você deixa invadir o seu espaço, quem você deixa se meter nessa relação. Isso pode atrapalhar. É muito menos sobre pessoas agindo e fazendo magia. Não é isso. Aqui é você dando poder nas mãos de outra pessoa. Seja da conexão, seja de terceiros. Quanto você permite que te influenciem em relação a essa pessoa, em relação a esse relacionamento. A vida que vocês têm juntos. Só vocês sabem, né? Então, só diz respeito a vocês. Lembra disso. É isso que eu tenho aqui. Eu não vou pegar o Lenormand não, já tem 20 minutos. Acho que é suficiente, de modo geral. Eu talvez tenha trazido mais do que eventos, eu trouxe uma energia mais geral do momento, né, de vocês. É uma mensagem até de alerta, no caso. Então, dá para você ir extraindo aí outras informações. É isso. Vou deixar desse jeito. Eu ia falar um pouco mais, mas eu vou deixar nesse vídeo dessa forma. E vou gravar outro. A gente vai atualizando esse relacionamento, essa conexão ao longo de vários vídeos. Então aproveite e se inscreve no canal para que você não perca esses próximos vídeos. E vou deixar aqui no card uma outra leitura do canal. Se você vai parar por aqui, você pode assistir o segundo grupo, fica à vontade. Mas vou deixar aqui uma outra leitura. Quem sabe não tem mais informações relevantes para você lá. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a Pedra do Sol. Para sua leitura, vou deixar a pedrinha aqui. E se você reparou no início do vídeo, tinha um outro oráculo aqui. Não vou usar, no primeiro grupo eu acabei não usando. Então, para ficar justo com todos, não vou usar no seu grupo também. Vou ficar só com esse oráculo, que ele já traz bastante informação. Pelo menos no grupo 1 funcionou muito bem. Espero que aconteça o mesmo aqui. Então, grupo 2, você que está numa conexão, quais são os próximos acontecimentos vindo aí para esse relacionamento? Eu posso te dizer, né, nesse momento. Ação. Um portal, uma porta, né, para cura pessoal e felicidade. E o anjo da força. Aqui, grupo 2, primeira energia que me vem, na verdade me vem duas possibilidades de pessoas que escolheram esse grupo. Um grupo é de pessoas que estão nessa conexão, mas as coisas não estão muito fluindo ou esfriaram de alguma forma. Você não está vendo o movimento. Como começa aqui com a primeira carta que sai, né? A carta da ação, a gente tem movimentação de cara. É um momento em que se as coisas estavam paradas, nada fluindo, no sentido de ou um certo afastamento, a pessoa sumiu, não tá mais muito aí para você, ou as coisas não evoluem, né? Não tá saindo do lugar. A gente tem aqui esse portal, né? Vem aqui a carta central dessa linha como um portal. Então a gente
entra num novo momento desse relacionamento com, agora sim, ação, movimento, mudanças acontecendo, um dinamismo, né? A própria conexão representa esse dinamismo. Relacionamento, sempre digo isso, tem vídeos por aí em que eu falo isso. Relacionamento é uma dança. São duas pessoas dançando no mesmo ritmo. Então aqui é essa dança acontecendo de fato. A gente tem a porta para a felicidade, um portal para a felicidade. Um momento agora, vocês juntos, né? Entrando num momento de mais alegrias, de mais diversão, de mais conexão. Aqui, na verdade, me vem uma outra possibilidade, vou abrir um pequeno parênteses aqui. Se você, inclusive, vem de um período de estagnação no relacionamento ou de dificuldades também, acho que eu pensei e não falei, um dos exemplos que eu ia dar, de você estar começando a conhecer a pessoa, e aí pode acontecer situações do tipo, vocês tentam marcar e sempre dá errado, nunca consegue, é sempre difícil, ou acaba nem rolando, né, o encontro porque deu problema no meio do caminho, sabe? Diferentes circunstâncias. Esse tipo de obstáculo, que às vezes você olha e pensa assim, por que tá rolando desse jeito? Por que tá tão difícil? Aqui, até nesse tipo de situação, a gente tem a transformação. Agora a coisa vai fluir. Como evento, como acontecimento para esse relacionamento, é a coisa fluindo, passando a acontecer. Se a gente está falando de dificuldades, de fato, assim, no sentido de desentendimentos, de brigas, discussão e tudo mais, a gente também pode estar falando de um apaziguamento nesse relacionamento em si de vocês, né, que vocês estão construindo, as coisas mais brandas, mais calmas, mais pacíficas e mais fortalecidas. Por que eu tô falando isso? Para que você olhe para esse período não com pesar, não lamentando, mas vendo a beleza que tem por trás disso, que é a conexão de vocês agora está mais forte. Vocês passaram por isso e agora vocês conseguem se fortalecer juntos. O outro grupo que eu ia falar é um pouco delicado. Tô pensando aqui, processando, porque aconteceu o mesmo no primeiro grupo. Um grupo menor, de fato menor, de pessoas muito específicas aqui, que, como eu acabei de dizer, aproveitando o gancho, enfrentaram dificuldades, estão aqui querendo saber de alguém de quem estão afastados, que teve muita mágoa, muito desentendimento e tudo isso. A gente aqui pode estar falando sobre um novo momento na conexão de vocês, de fato mais pacífica, um momento mais pacífico, mas também de você se curando disso tudo. Você e a outra pessoa, sempre. Mas aqui vamos focar em você nesse caso. Você se curando, porque a gente tem aqui essa porta para cura pessoal. A gente está falando individualmente. Você se curando de tudo que te causou dor, te causou mágoa no passado. Uma outra possibilidade ainda nesse sentido é você tá numa conexão com alguém em que você tá com receio de se envolver, pode ser, né? Você tá ali meio com um pé dentro e um pé fora, com receio de, será que eu vou sofrer de novo? Será que essa pessoa vai fazer o mesmo que já fizeram antes? Aqui, nesse caso, a gente tá falando de um relacionamento diferente, não vai se repetir. Inclusive, essa pessoa pode até te ajudar a sair desse lugar, a transformar essas mágoas. Não a pessoa operando um milagre na sua vida, mas te ajudando a enxergar a vida de uma outra forma. Então aqui, se for esse o seu caso, seria interessante você se abrir para isso, para essa possibilidade, para esse envolvimento, porque é um relacionamento curativo. Claro que cada caso é um caso. Vou falar o mesmo que eu falei no primeiro grupo. Não ouça isso aqui e leve para um lugar de esperança, expectativa, porque você quer que seja, mas no fundo você tem alguma coisa esquisita. Faça uma leitura exclusivamente dedicada à sua energia,
para você saber que parte dessa mensagem realmente é para você. Porque às vezes você ouve algo e quer muito que seja aquilo, mas na verdade não é. Então, cuidado, discernimento, pé no chão é muito importante para assistir essas leituras. Mas existe sim essa possibilidade aqui. O que mais? Mais um evento para você, acontecimento, né? Para você do grupo 2, nessa conexão. O homem pensante, pensativo. Nossa, que curioso! A gente tem aqui as duas, a sequência, né? O homem pensativo e a mulher pensativa também. A gente tem esse casal aqui na mesma energia. Isso pra mim é, por um lado, muito bom, porque a gente tem pessoas alinhadas. É como se vocês fossem muito parecidos aqui. E mesmo que você não se identifique, do tipo, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, não sei porque me atraiu, o meu oposto, pode acontecer. Mas aqui, energeticamente, ou, melhor dizendo, mentalmente, vocês são muito parecidos nesse caso. Porque saiu na sequência. E eles não estavam aqui, com certeza não estavam na sequência. Então a gente tem essa conexão, né? Essa proximidade, esse alinhamento, essa afinidade muito grande entre vocês. Por outro lado, né? Esse é o lado positivo. Mas tem um lado aqui, não, mais ou menos, não é que é ruim, não é que é negativo, mas é para ficar aqui uma mensagem de alerta. Vou só concluir isso que eu tô falando aqui. A gente tem essa conexão acontecendo com a terceira carta aqui, né, nessa sequência. O homem, a mulher e o mundo. Para mim é a conexão em si, se firmando, se fortalecendo. É engraçado que apareceu mais ou menos isso no primeiro grupo, com cartas completamente diferentes. Mas aqui essa carta do mundo, ela fala sobre sabe quando todas as pontas se amarram? Você tá com as pontas soltas e de repente tudo faz sentido? É isso aqui. Tudo vai fazer sentido nessa relação. No que vocês já viveram, no que vocês estão vivendo nesse momento. E no sentido, o tudo vai fazer sentido num sentido de fortalecimento. Fortalecer o vínculo, o laço de vocês. A outra coisa que eu ia dizer, que talvez não seja tão positiva assim, e aí fica o alerta, a gente tem duas pessoas pensantes, que têm o mental, o racional muito proeminente, muito ativo. Se a gente está falando de se a gente está em uma leitura sobre relacionamento, não é que você tem que ser apenas emocional. Você precisa ter um equilíbrio entre razão e emoção sempre, na sua vida. Todos temos, né? Mas, se a gente tem duas pessoas muito racionais, que pensam demais, pensa muito antes de agir, né? Talvez por isso essa estagnação aqui no início. Pensa demais, espera sempre o momento certo e fica ali pensando e nunca age. Não que agir por impulso seja bom ou ruim, mas a ação, ela muitas vezes é necessária para a coisa andar, para a coisa fluir. Então, se a gente tem essas duas pessoas aqui tão racionais, lógicas e pensantes, né? Que pensa demais, a gente pode ter uma tendência a coisa voltar para esse lugar de estagnação que tinha antes. A gente pode ter uma tendência de pessoas que não expõem tanto o que sente. E aí fica aquela coisa meio assim de eu não sei o que tá rolando. Eu tô pensando aqui várias possibilidades, um excesso de possibilidades, pensamentos, mas nada é dito muitas vezes. Nada é exposto, explícito. E essa racionalização dos sentimentos também nem sempre é tão positiva assim. Porque você poda, você se priva de viver aquela experiência porque você está pensando antes de sentir. Você está tentando entender o que você sente antes de viver a experiência, sabe? Então, identifica, né? Onde você se encaixa nisso tudo que eu tô falando. Ou identifique
as atitudes ou falta de atitudes dessa outra pessoa, também nisso que eu tô falando, porque aqui pode ser falta de atitude. E aí nada acontece de fato, quando eu falei, né, aqui a gente pode ter a conexão se estabelecendo, mas pode ser, a gente tem essas duas grandes possibilidades aqui. Ou essa fileira essa linha, representa exatamente a conexão se estabelecendo, ou um bloqueio para que essa conexão realmente se firme por conta desse excesso de pensamentos aqui. Então, como eu disse antes, discernimento para saber quem é você nessa leitura, né? É muito importante aqui. Mas, se existe o bloqueio, nesse caso, é importante que você tenha consciência de que existe o potencial. Então, é assim, a coisa não tá fluindo. Parece que a gente, a cada dia que passa, tá se afastando mais. Existe aí um potencial de um relacionamento sólido, firme, estável. O início, né, a construção desse relacionamento existe entre vocês, mas não tá rolando. E aí, o que acontece? Mudança de atitude. Sua, da outra pessoa, alguém aqui precisa ter atitudes diferentes, observar como que tá agindo, para entender como que pode agir diferente. Usar essa razão toda aqui, a inteligência a seu favor, né? Usar a sua razão para que você entenda de fato o que está acontecendo, para como que você muda se não tá bom. E não usar essa cachoeira de pensamentos aqui só para ficar pensando, aquele looping eterno sem sair do lugar. Cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Quando a gente não explora o porquê das coisas, para que isso tá acontecendo, por que tá sendo desse jeito e o que eu posso fazer com isso. Eu só fico pensando, o que tá acontecendo? É isso, é aquilo, sabe? Tem uma diferença aí. Então é usar essa inteligência aqui, esse racional a favor de vocês. E se você acha que, né, tá identificando como a outra pessoa, você pode usar a sua própria inteligência, porque como eu disse, vocês são muito parecidos. Você pode entender, criar uma estratégia de como que você faz essa mudança. Você agindo diferente, você automaticamente estimula a outra pessoa a agir diferente também. Então também está nas suas mãos aqui a dissolução desse bloqueio. Lembra que a gente tem aqui, né, esse portal. E como, né, eu trouxe aqui, a gente tem as duas pessoas. Eu vou colocar que esse portal, essa mudança positiva de comportamento, ela tá nas mãos de uma pessoa aqui. A gente tem a mulher pensante aqui, embaixo do portal. Eu vou colocar como a sua energia, porque a maioria do público que assiste essas mensagens do meu canal, né, a maioria do público é feminino, então eu tô trazendo aqui como o outro e você, nesse caso que eu vou falar agora. Independente de gênero, né, você pode se relacionar com uma outra mulher, sendo mulher, enfim. Várias configurações, a gente pode estar aqui falando com dois homens, não importa. Mas eu tô pegando essa informação de a maioria do meu público é uma mulher, colocando você aqui na energia da mulher, e esse portal tá aqui, você tá na direção, é você, tá nas suas mãos fazer essa mudança de comportamento e de pensamento também, né, quem sabe. Como eu disse, pode ser que alguém aqui esteja fechado, receoso, né, com medo do que vai acontecer a partir daqui, pensando nas possibilidades, criando várias, né, expectativas aqui, às vezes ruins. É o medo falando mais alto, e isso é o grande bloqueio. Então tá na hora de mudar. Esse é isso é um acontecimento aqui para essa união, para essa conexão. Que a partir daí essa porta se abre, a porta da felicidade. A cura pessoal, como eu acabei de dizer, e a porta para a felicidade se abre. Muito mais que um evento em si, a gente está falando de um novo momento. O que mais? Qual o
o último aqui, né? Trouxe mais possibilidades, a gente não tá falando especificamente de eventos, eu acho, mas é um momento de vocês. Essa leitura tá mais nesse sentido, o que é ótimo. A gente tem o sexto chakra, o arcanjo Metatron. A mulher segurando o coração saiu aqui no meio. Olha só que curioso. Primeiro de tudo, que eu preciso falar, né? O equilíbrio da razão e emoção. Eu acredito que, como eu acabei de dizer, né? É muito mais sobre o momento de vocês do que sobre eventos. Mas se você quiser que eu traduza isso aqui num evento, eu poderia até dizer que é um momento... Está chegando o momento em que você, o outro também, mas você, principalmente, vai conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio entre razão e emoção. Aqui a fileira central, o pilar central da sua leitura é isso, a porta para a felicidade, para a cura pessoal, a mulher pensante e a mulher segurando o coração. É o portal que se abre para esse novo momento de vocês, em que você está mais equilibrada, mental e emocionalmente, em que você consegue equilibrar sua razão e sua emoção e ver com clareza o que você está vivendo com essa pessoa. A partir dessa consciência, nova consciência, né, do que está rolando, essa nova clareza, você consegue agir de acordo, se adaptar, fazer o que é preciso, se mexer, se mover, né, transformar, conversar, agir, mostrar, demonstrar o que você sente. Que é isso que me vem aqui nessa última fileira também muito fortemente, não só em relação a você fazendo esse movimento, mas talvez a outra pessoa também. Uma demonstração mais clara de afeto, de carinho, de amor. A gente tem aqui uma outra energia de equilíbrio, inclusive. A gente tem o sexto e o segundo chakras. O terceiro olho e o sacro, que é o segundo, né? Que está conectado ali à energia emocional, energia do elemento água, energia sexual também, né? Vai falar dos órgãos, mas enfim. A gente tem esse equilíbrio aqui e aqui, entre razão e emoção. A gente tem o terceiro olho nos chakras superiores, né, mais conectados ao plano mental, ao plano superior, e o segundo mais conectado ao plano inferior da terra, né, do aterramento, dos instintos. A gente tem esse equilíbrio. Então, eu interpreto como evento um momento-evento, né, momento/evento, em que demonstrações mais explícitas, mais claras, seja pelo desejo, seja pelo tesão, né? Sendo clara, aquela demonstração de vontade, de interesse, mas também por esse lugar mais sutil, essa sensação de conexão realmente entre vocês. Então, isso tende aqui, para algumas pessoas, pode se transformar numa segurança maior, numa confiança de agora eu entendo o que essa pessoa sente por mim, então eu posso relaxar e me entregar também. Tem um pouco disso aqui, seja pelo outro demonstrando ou por você demonstrando. Mas tem essa oferta emocional acontecendo, essa abertura emocional acontecendo, né? Depende aí, oferta, abertura, depende do momento que vocês estão vivendo. Eu preciso dizer, eu vou falar algo aqui diferente do que eu fiz no primeiro grupo. O que eu disse lá eu vou deixar aqui de dica também. Você pode se conectar, invocar, pedir pelo auxílio desses dois arcanjos que a gente tem aqui, o Metatron e o Ariel, mas eu vou deixar para você uma outra orientação para que você trabalhe a energia desses dois centros de força. O chakra sacro, sexual, energia criativa, energia, enfim, desse emocional, né? Da água, trabalhar com o elemento água, olhar se não tem, né? Se, através de várias possibilidades de técnicas, por exemplo, o Reiki, você pode alinhar os seus centros de força, tem várias
formas de você identificar se não é o caso de você estar com bloqueio nesses 2 centros de força, o segundo e o terceiro, o sexto, que é o terceiro olho. Também diz respeito à intuição, os aspectos intuitivos, para que você desbloqueie. Aqui me vem essa ideia de um certo bloqueio mental, no campo mental. Essa energia mais parada, mais estagnada, tá te fazendo ter uma visão distorcida das coisas. Então isso pode reverberar como um receio, um bloqueio, um fechamento de eu não me abro para essa pessoa, para essa conexão, sabe? Porque eu tô vendo as coisas de um jeito distorcido, equivocado. Então aqui, o bloqueio nesse centro de força pode estar causando isso. Não vou dizer que é para todos, mas vale a pena investigar. Ou até, por exemplo, se você é aberta a esse tipo de coisa, você pode procurar um centro, né, religioso e receber um passe, seja espírita, umbanda, qualquer coisa que ofereça esse tipo de atendimento. Você pode, através de passes, né, passes energéticos, equilibrar o seu campo. São formas de auxílio. Usar o seu mental, usar o seu racional para entender por que eu tô com esse centro de força, o terceiro olho tá bloqueado. O que isso me diz? Qual é a raiz disso? O que isso tá escondendo? Por que eu tô com o centro sacro bloqueado? De onde tá vindo esse bloqueio? Entender é uma grande forma de resolver, de dissolver o bloqueio. Então, como eu já disse aqui, use o seu racional, a sua lógica, essa racionalidade toda para entender, porque assim você se ajuda a fazer as transformações necessárias. É isso. E essa é a sua leitura, eu vou deixar desse jeito. Não sei necessariamente se eu trouxe eventos, mas eu trouxe aqui um panorama do que você está vivendo com essa pessoa, se você se identificou, né? Então, a partir daqui você consegue identificar as melhores atitudes que vão desencadear eventos, né? Acho que isso é o mais importante do que eu chegar aqui e te dizer e você receber passivamente, vai acontecer tal coisa. É você fazendo acontecer aqui o que você deseja na sua vida afetiva. Acho que essa é a melhor forma de você receber essa leitura. É isso. Vou deixar aqui na tela uma outra leitura do canal, se você quiser seguir assistindo, recebendo essas orientações. E meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo, caso você queira uma leitura exclusiva para sua energia. Te vejo no próximo vídeo.